O objetivo desta aula é apresentar os princípios básicos da endocrinologia para psicólogos. O primeiro conceito importante é, sem dúvida nenhuma, o conceito de hormônio. Meus caros, um hormônio é uma substância química secretada nos líquidos corporais por uma célula ou por um grupo de células, formando uma glândula, por exemplo, e que vai exercer efeito fisiológico de controle sobre outras células do nosso corpo. Eu já havia comentado com vocês anteriormente que as funções do nosso corpo, elas são reguladas por dois sistemas principais de controle. O primeiro deles, já bastante conhecido das nossas aulas, é o sistema nervoso. E o segundo é o chamado sistema endócrino, que antigamente, lá na minha época, né, de graduação, 30 anos atrás, chamava sistema hormonal. O chamado sistema endócrino, pessoal, ele está associado com o controle das diferentes funções metabólicas, né, do nosso corpo. Essas funções metabólicas, gente, elas estão relacionadas, por exemplo, à velocidade das reações químicas nas células, a forma por meio do qual vai ocorrer o transporte de substâncias através das membranas das células e, evidentemente, também a parte de crescimento e também de secreção das células, né? Porque eu vou explicar para vocês ao longo desta aula de hoje que um hormônio pode exercer controle sobre um outro conjunto de células, né, uma glândula, para secretar um outro hormônio. Aliás, nós já vimos isso acontecer na minha aula sobre hipotálamo, né, pessoal? Vocês lembram? Eu falava para vocês que o hipotálamo exerce controle sobre a hipófise, para que a hipófise libere determinados hormônios através também de um controle hormonal, né? No caso, o hipotálamo vai exercer controle sobre a hipófise, por exemplo, através do fator de liberação da corticotropina. É um exemplo que eu dei na aula passada, né, da resposta fisiológica do estresse, a liberação de cortisol pelas glândulas adrenais. E eu dizia que o hipotálamo libera fator de liberação da corticotropina ou hormônio liberador da corticotropina, o CRH, e a partir daí o CRH vai estimular a hipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrópico, o famoso ACTH, antigamente chamava corticotropina, e a partir daí o ACTH liberado na corrente geral, né, já que o CRH é liberado na circulação portal hipotalâmico hipofisária, né? Nós falamos muito sobre essa circulação na aula anterior. Então, o ACTH liberado ali na corrente geral vai alcançar as glândulas adrenais e, a partir daí, o córtex adrenal, que é o conjunto de células-alvo, né, do ACTH, vai ser estimulado a liberar, por exemplo, o cortisol, tá bom? Esse foi o exemplo que eu dei na aula anterior, vocês lembram, né? Então, gente, isso é um exemplo de uma das muitas interações entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, né? E, e é muito importante para nós psicólogos, sobretudo porque, como o sistema nervoso e o sistema endócrino trabalham em equipe, né? Justamente para poder promover esse controle aí das diferentes funções metabólicas do nosso corpo, eventualmente isso tem relevância em termos de expressão das emoções, em termos de fisiopatologia, de alguns transtornos mentais e do comportamento, e outras repercussões nos processos mentais, né, dos seres humanos. Bom, mas voltando aos pressupostos básicos da endocrinologia, né, gente? É importante estabelecer uma diferença entre os chamados hormônios locais e os hormônios gerais. Os hormônios locais, pessoal, são aqueles
que vão ser liberados, né, nas terminações nervosas. E um exemplo disso seria, por exemplo, a acetilcolina, né, que nós vimos como neurotransmissor no início do semestre, né, nas aulas sobre sistema nervoso periférico autônomo, né, falava das fibras simpáticas e parasimpáticas. Aqui ele está sendo considerado um hormônio, né, aqui no nosso sistema. E outro exemplo seria a secretina, que ela é liberada pela parede duodenal, né, a parede do nosso duodeno, né, no trato gastrointestinal. Ela vai ser transportada pela circulação geral, né, pelo sangue, até o pâncreas, que, por sua vez, estimulado pela secretina, vai liberar a colicistoquinina. Tem que falar de novo, porque a capacidade de articulação está limitada, né, nesses últimos dias, né? Então, vai liberar a colicistoquinina. Tem que falar bem velho. Colecistoquinina. E, por sua vez, é liberada lá no intestino delgado, vai ser transportada até a vesícula biliar, né? E se contraindo. E aí, isso vai levar, né, a uma secreção enzimática e por aí vai, né? Como vocês estão vendo, né, gente, os hormônios locais, eles têm efeitos muito específicos sobre locais específicos, né? Por isso que eles são chamados, obviamente, de hormônios locais. Já os hormônios gerais, gente, eles já vão produzir os seus efeitos de maneira mais ampla, né? Os hormônios gerais, eles vão ser secretados pelas glândulas endócrinas, por exemplo, específicas, e uma vez transportados pelo sangue, eles podem produzir determinadas ações fisiológicas, né, em pontos bem distantes da glândula exócrina, a glândula endócrina que o secretou, né? Então, eu vou citar alguns exemplos de hormônios gerais que vão afetar sistemicamente o nosso corpo, né, ou vão afetar um grande grupo de células do nosso corpo. Eu posso citar o hormônio do crescimento, né, produzido ali pela hipófise, e um outro é um clássico, né, o hormônio tireoidiano, né, produzido pela glândula tireoide. Outros hormônios gerais, eles também podem ter um efeito maior sobre certos tecidos do que em outros. Um exemplo disso, já muito conhecido desde a aula passada, sobre hipotálamo, é o hormônio adrenocórtico-trófico, né? O ACTH que eu acabei de falar para vocês, produzido ali pela glândula hipófise, né? Pelo lobo anterior da hipófise. E eles vão atuar especificamente sobre o córtex adrenal, né? E é claro, né, outro exemplo que me vem à mente são, obviamente, os hormônios ovarianos, né, gente? Onde é que vocês acham que um hormônio ovariano vai exercer os seus efeitos, né? Eles vão ter efeitos mais circunscritos à região ali, né, por exemplo, endométrio, do útero e por aí vai, né? Um termo que é muito utilizado em endocrinologia, gente, é o termo tecidos-alvo. Os tecidos-alvos são, como o próprio nome indica, aqueles alvos da atuação desses hormônios, né? E alguns hormônios gerais importantes, né, vão ser descritos de uma maneira mais detalhada do que outros, né? Eu não vou citar todos os hormônios, evidentemente, porque eles não são de interesse para nós psicólogos. Eu vou citar apenas aqueles que têm algum tipo de repercussão no nosso objeto de estudo, né? Comportamento, processos mentais, emoções e por aí vai, tá? Então, eu gostaria de passar agora para uma outra parte que é explicar para vocês a retroalimentação negativa
no controle da secreção de hormônio. Gente, essa retroalimentação negativa é semelhante ao feedback negativo que o hipocampo exerce sobre a amígdala, né, na resposta fisiológica do estresse. E no caso específico desse conceito na endocrinologia, né, isso significa que a partir do momento em que o hormônio ele atinge os seus tecidos-alvo e promove lá a sua função fisiológica, pode haver um processo de regulação da liberação posterior desse mesmo hormônio. Ou seja, a velocidade de secreção desse hormônio vai ser, por exemplo, pode eventualmente ser diminuída depois que ele começa a exercer os seus efeitos sobre os tecidos-alvo, né? Isso é o que constitui, vamos dizer assim, a chamada retroalimentação negativa. Tem alguns autores que vão chamar de feedback negativo, né? No anglicismo, retroalimentação negativa do controle da secreção dos hormônios, né? E de forma bem ampla, cada glândula, pessoal, tende a uma secreção meio exagerada ali, meio excessiva do seu próprio hormônio. Só que uma vez que o hormônio chega lá no tecido-alvo e ele promove o efeito fisiológico normal, né, que é esperado pela atuação desse hormônio, a informação ela vai ser transferida, seja direta ou indiretamente, para a própria glândula que produziu esse hormônio, inibindo a secreção posterior, né, de mais hormônio. Só que, numa outra situação também, quando a glândula está produzindo e secretando níveis mais baixos de hormônio do que o necessário naquele determinado tecido-alvo, e, evidentemente, como o hormônio não chegou lá no tecido-alvo, os efeitos fisiológicos da sua estimulação acabam diminuindo e tudo mais. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O próprio tecido-alvo, de forma direta ou indireta, acaba enviando informações para as glândulas, né, que produziram aquele hormônio, no sentido de que seja retomada, né, a secreção e, eventualmente, até mesmo a produção desse hormônio lá pela glândula. Esse processo, né, gente, de retroalimentação negativa no controle da secreção hormonal vai controlar, portanto, a velocidade de secreção de cada hormônio de acordo com as necessidades que se tem, né, em cada tecido-alvo. Eu não vou entrar nos detalhes específicos da retroalimentação negativa, porque cada tipo de glândula que secreta um tipo específico de hormônio vai sofrer retroalimentação negativa por formas também diferentes. E esses mecanismos são muito detalhados, são muito específicos e não vão interessar em nada para nós psicólogos. Só é importante vocês saberem disso, tá? Principalmente quando se trata de hormônios, alguns hormônios hipofisários do nosso interesse, alguns hormônios tireoidianos do nosso interesse, né, que vão afetar processos de aprendizagem, atenção, concentração, em alguns casos também a expressão de certas emoções, né? Gente, outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que a maior parte dos hormônios, ela está, digamos assim, presente nos líquidos corporais do nosso corpo, né, assim, de forma geral. E, por outro lado, também pode estar presente ali nos tecidos, né? Então, existem várias formas de se medir as concentrações de hormônio. Esse é um outro tópico que não interessa muito para nós psicólogos, né? Essa forma de mensuração das concentrações de hormônio, né? Seja no líquido circulante, seja no tecido. Mas só para vocês saberem, nós vamos ter dois métodos básicos, digamos assim, né? Os chamados bioensaios e aquilo que se chama na endocrinologia
de métodos radioativos de ligação competitiva, né? Famosos radioimunoensaios. Não vou detalhar, não interessa para a gente. Vou passar direto para o ponto principal da aula, né? Que é, claro, mecanismos de ação hormonal, né? Ou seja, como é que os hormônios agem. Nesse sentido, pessoal, a função de diferentes hormônios, como já falei no início da aula, é controlar os níveis de atividade metabólica das células alvo dos tecidos alvo, né? E para que os hormônios sejam capazes de executar essa sua função básica de controle, né? Eles podem, por exemplo, alterar reações químicas no interior das células. Eles podem, como eu já falei também antes, né? Modificar a permeabilidade das membranas celulares para que determinadas substâncias sejam mais possam possam se difundir, né, de forma mais facilitada para o interior da célula ou para o exterior dela, depende da situação. Ou, de repente, os hormônios podem ativar algum outro mecanismo celular específico, né? Então, gente, os diferentes hormônios, eles vão alcançar os seus objetivos, né, de ativação das funções metabólicas dos tecidos-alvo através de, vamos pensar assim, dois mecanismos geraisões, né, geralzões, vamos dizer assim, né? Primeiro mecanismo é a ativação do sistema do ANP cíclico das células, né? Que, por sua vez, vai eliciar, né? Vai desencadear as funções celulares específicas. Gente, esse tal de ANP cíclico nada mais é do que a famosa substância, né? 3,5-monofosfato de adenosina tricíclico. Tricíclico, estou com o nome da medicação que eu estou usando na cabeça. Olha o ato falho, né? Vamos de novo, gente. O que é ANP cíclico, então? É uma substância cujo nome químico é 3,5-monofosfato de adenosina cíclico. Aí a sigla em inglês, né, acaba ficando ANP cíclico. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor desse ANP cíclico para vocês. Então, deixa eu retomar que eu me desconcentrei pensando na medicação, né? Então, estava falando dos dois mecanismos gerais, né, pelos quais os hormônios vão promover as atividades de ativação metabólica e tal nas tecidos alvo. Então, primeiro, estava falando, né, ativação do sistema da 3,5-monofosfato de adenosina cíclico, que é a ANP cíclica, é o ANP cíclico, melhor dizendo. E o segundo, gente, é um lance mais, diria, complicado, porque vai envolver a ativação dos genes das células. Olha aí, vai mexer na expressão gênica, que por sua vez, né, mexeu na expressão gênica, está mexendo com o quê, gente? Está mexendo com formação de proteínas intracelulares que podem iniciar, determinadas funções celulares, tá? Então, só para a gente relembrar, né, de uma maneira mais sistemática, primeiro mecanismo de ação hormonal via ANP cíclico. Segundo mecanismo geralzão de ação hormonal, ativação de genes das proteínas, né? Genes da célula, repercutindo aí na expressão gênica. Vou começar falando dos mediadores hormonais intracelulares, né? O famoso ANP cíclico. Então, gente, ó, muitos hormônios vão exercer sobre... Eita, que estou começando a ficar... começando o horário da atuação da medicação de novo sobre mim.
Eu vou retomar o raciocínio. Eu peço desculpas, mas algumas vezes é complicado para mim, né? Nesse processo de recuperação que eu me encontro. Deixa eu retomar meu raciocínio aqui, gente. Então, vamos lá. Eu estava falando do AMP cíclico, né? Então, assim, eu estava dizendo, gente, que alguns hormônios eles vão atuar sobre os tecidos-alvo, né, sobre as células-alvo, por meio da formação do AMP cíclico nessa célula, tá? Não vou explicar como esse AMP cíclico vai ser formado aí dentro da célula, né? E uma vez formado esse AMP cíclico, as respostas fisiológicas vão acontecer, né? Por exemplo, ativação de enzimas, alteração da permeabilidade celular, que eu já tinha falado antes, né? Pode levar à contratibilidade, ou seja, a contração, né? E também o relaxamento muscular, pode levar à síntese de proteínas e, eventualmente, pode levar, inclusive, à secreção, né? Se essas células forem secretoras, ou se esse tecido formar uma glândula, por exemplo, né? Mas, falando um pouquinho mais detalhadamente, uma vez que esse AMP cíclico vai ser formado aí por influência do hormônio, ele se torna, né, um mediador hormonal intracelular. Ele vai ser também, gente, frequentemente chamado de segundo mensageiro da mediação de hormônios, né? Porque, evidentemente, que o primeiro mensageiro é o próprio hormônio, né, gente? Claro. Óbvio, né? O primeiro mensageiro é o próprio hormônio. O segundo vai ser o AMP cíclico, que é formado por esse hormônio, né? Vamos dizer assim, para atuar de forma intracelular. E, como eu disse para vocês, não tem muito detalhamento assim, de interesse da nossa psicóloga, mas esse geralzão. Eu só queria comentar com vocês, né? Esse mecanismo do AMP cíclico, como mediador hormonal intracelular, ele está diretamente relacionado com as atividades de alguns hormônios muito importantes, né? Como, por exemplo, o hormônio adrenocorticotrópico, né? O famoso ACTH, de grande importância na resposta fisiológica do estresse, né? Eu já tenho falado muito sobre ele desde a aula passada para vocês. Outro hormônio também, né, que usa esse mecanismo, né, do AMP cíclico, o hormônio estimulante da tireoide, a gente vai ter também o LH, né, o hormônio luteinizante, a gente vai ter o hormônio folículo estimulante, a gente vai ter a própria vasopressina, glucagon, a gente vai ter algumas catecolaminas, né? Tem a tal da secretina que eu tinha falado para vocês antes, né? Vocês lembram lá? Eu estava falando da secretina, lá no trato gastrointestinal, né? E também alguns fatores hipotalâmicos, né, de liberação. Também usam esse mecanismo. Eu queria falar agora sobre o mecanismo de expressão gênica, né? E nesse mecanismo, os hormônios, principalmente esteroides, tá? Eles vão atuar sobre os genes, estimulando a síntese de proteínas, né, gente? Então, isso vai acontecer, por exemplo, a gente tem o famoso cortisol, né? A gente tem aí o famoso cortisol, por exemplo, né? A gente vai ter aí também hormônios esteroides produzidos no ovário, testículo, que eles vão agir basicamente estimulando, né, gente, a síntese de proteína nas células-alvo. Aí, essas proteínas, elas têm características de enzimas, que, por sua vez, vão acabar ativando outras funções celulares, né? Para ficar mais fácil de compreenderem isso, deixa eu fazer uma síntese aqui para vocês, né? Esse segundo mecanismo de ação hormonal, que é típico dos hormônios esteroides, ele tem uma sequência de eventos. E tudo começa, perdão, pessoal, tudo começa
quando esse hormônio esteroide ele entra em contato com o citoplasma da célula, né? Porque no citoplasma ele vai se ligar com uma determinada proteína receptora específica que existe lá. Gente, sem detalhes. Quem quiser saber de detalhes específicos sobre isso, pessoal que tiver uma curiosidade fisiológica, eu recomendo pegar um material específico, né? Pega um tratado de fisiologia, né? Tem artigos também que vão detalhar isso, mas principalmente livros-texto, tá? Tratado de fisiologia. Aqui, gente, é uma introdução geralzona da endocrinologia para psicólogos. É só o basicão mesmo, tá? Pessoal que precisa de um conhecimento mais detalhado, gente, tratados de fisiologia. Procura lá a parte de endocrinologia para você ter esse detalhamento, tá bom? Bem, eu estava dizendo então, né? Tudo começa quando o hormônio esteroide ele vai se ligar, né? Que eu estava falando, com uma proteína receptora específica para ele que existe no citoplasma da célula-alvo, né? Aí, gente, a ligação, né, dessa proteína receptora específica com o hormônio esteroide forma um complexo. Como é que é o nome desse complexo? Complexo proteína receptor hormônio. Que aí é como se esse complexo fosse tipo um veículo, né? Ou seja, o hormônio ele entra na cadeirinha do veículo. Que veículo é esse? A proteína específica para quê, gente? Para ele poder entrar no núcleo da célula. Tecnicamente falando, para esse hormônio poder se difundir para o núcleo, né? E aí, lá nesse núcleo da célula, existe lá toda uma série de reações, né? Eu não vou detalhar isso de novo, óbvio, né? Quem precisar dessa informação pode buscar o tratado, como eu falei. Lá dentro do núcleo da célula, a gente vai ter um lance muito interessante que o hormônio esteroide ele vai ser transferido para uma outra proteína, uma proteína de menor tamanho, né? Em relação ao carrinho que levou do citoplasma para dentro do núcleo. Nesse novo carrinho que eu estou chamando, né? Nesse novo veículo de transporte, que é essa proteína menorzinha, vai haver o processo de ativação de genes específicos para a formação do tal do RNA mensageiro. Nessa hora, o estudante de humanas está arrancando os cabelos, né? O pessoal da psicologia está aí assim, eu pensei que eu nunca mais na minha vida ia ouvir falar de tal de RNA mensageiro, né? Vê que mais recentemente o pessoal está ouvindo, né, bastante essa expressão por aí, né? Mas, em termos de estudo, vocês acharam que nunca mais iam ouvir, mas aí está aí a neurofisiologia, fisiologia endócrina, trazendo essa alegria para vocês, viu, gente? Trazendo essa alegria para vocês relembrarem aí o tal do RNA mensageiro. Então, vamos recapitular rapidinho para eu mesmo organizar meu pensamento, né? Eu estou falando da sequência de eventos aí, desse mecanismo de ação, né? Genético, vamos dizer assim. Expressão gênica, melhor dizendo. Então, os tais dos hormônios esteroides é que gostam de usar esse mecanismo de ação sobre a expressão gênica, né, sobre síntese proteica. E aí, o que acontece? Primeiro passo, o hormônio chegou lá no citoplasma da célula-alvo. Chegando lá no citoplasma da célula-alvo, ele pega um carrinho. Esse carrinho é uma proteína receptora que tem lá. Esse veículo difunde o hormônio esteroide, ou seja, vai levar esse hormônio esteroide para dentro do núcleo da célula-alvo. Lá dentro do núcleo da célula-alvo tem lá toda uma série de reações e tal, não sei o quê. E sintetizando, o hormônio esteroide vai ser transferido da proteína veículo do citoplasma, que entrou para o núcleo, para uma proteína pequenininha que já existe no núcleo. É um novo carrinho, né, que ele vai entrar, o hormônio esteroide. Aí, essa ligação hormônio esteroide com essa nova proteína de menor tamanho, por uma série de razões também, acaba ativando certos genes lá no núcleo da célula-alvo, promovendo a formação de um RNA mensageiro. Aí, gente, o RNA mensageiro faz o caminho
de volta para o citoplasma, né? O RNA mensageiro sai do núcleo difundindo-se para o citoplasma, onde ele vai promover o famoso processo de tradução. Tradução nada mais é do que a indicação ali para que os ribossomos formem novas proteínas. Acho que o pessoal aí da psico adorou essa recordação, né, dos bons tempos da genética aí do ensino médio, né? Eu não vou ficar torturando vocês muito com isso, não. Tem o basicão para a gente saber, tá ok? Então, hormônios, primeira ação, né? É através de AMP cíclico, bem geralzão. Segunda ação, típica dos hormônios esteroides, atuação sobre síntese proteica via genes, através dessa sequência toda aí que eu expliquei para vocês. Aí tem outras funções, tem outros mecanismos que os hormônios podem também usar, né, gente? Vou citar um exemplo só, tá? Insulina, vai. Como é que a insulina vai atuar? Gente, a insulina, ela atua aumentando a permeabilidade das células à glicose. Tá? Então, nesse sentido, é por isso que a insulina vai levar, né, ao metabolismo da glicose, porque ele aumenta, né, a permeabilidade celular à glicose. E tem um monte de outros mecanismos, não vou falar disso não. Até porque eu tenho que aproveitar enquanto a lucidez está dentro do nível razoável para poder falar para vocês só do que é mais importante, tá? Quero focar bem agora nas relações entre hipotálamo e hipófise, né, gente? Aí lembra que na aula passada eu falei que eu não ia detalhar, que eu ia detalhar numa aula subsequente. Pois é, essa aula subsequente é agora. Então vamos ao detalhamento da relação entre hipotálamo, vamos relembrar rapidinho, hipotálamo, sede do controle homeostásico do nosso organismo, não é isso, gente? Lá no sistema nervoso. E eu vou detalhar agora para vocês a relação bem delicada entre sistema nervoso e sistema endócrino por meio dessa relação hipotálamo-hipófise. A hipófise, gente, em termos assim anatômicos, né? Eu até falei para vocês que quando eu era estudante, 30 anos atrás, ela se chamava glândula pituitária, né? A hipófise, gente, não é uma glândula grande, não. Ela é uma glândula pequenininha. Ela está localizada, né? Alô, anatomia, né? Alô, anatomia. Ela está localizada na chamada célula túrcica. Ou seja, está na base do cérebro, né? E ela está ligada ao hipotálamo por uma estrutura que eu tenho muita dificuldade para pronunciar atualmente devido à minha dificuldade de articulação, né? Que é o pedúnculo hipofisário, que em algum o pessoal usa a expressão pedículo. Ó, consegui pronunciar bem. Né? Pedículo hipofisário, tá? E vocês até se lembram que tem ali umas conexões, uns axônios passando por ali, para, né, terminar precisando liberar ali certa substância, que eu falei na aula passada. Bom, então vocês já relembraram onde fica a hipófise, né? Mas fisiologicamente, pessoal, a hipófise ela pode ser dividida em duas partes, igual eu falei na aula passada também, né? O lobo anterior também é chamado de hipófise anterior e que no meu tempo se chamava adenohipófise. Então, de novo, vai que vocês vão fazer uma provinha aí, né, de seleção, de concurso, sei lá, onde vocês vão usar aí. E, de repente, nego põe lá adenohipófise, né? Você já sabe de onde que eles tiraram isso. Adenohipófise é o nome antigão para lobo anterior da hipófise ou hipófise anterior. Aí a segunda parte, que é o lobo posterior da hipófise, que é chamado também de hipófise posterior, lá no meu tempo se chamava neurohipófise. Então, resumindo, a adenihipófise é a hipófise anterior ou lobo anterior da hipófise. Neurohipófise
é a hipófise posterior ou lobo posterior da hipófise. Aí essas duas áreas, gente, que têm origens também embrionárias diferentes, enfim, histologicamente elas são diferentes também, eu não vou falar disso porque não interessa. Só entendam que elas são regiões diferentes ali, formando a glândula, vai? E ligando essas duas partes aí da hipófise, existe uma estrutura que faz essa conexão, tá? E também tem interesse para a gente. Tem um nome latino, né? Pars intermedia, né? Mas, enfim, esqueçam isso aí é só para vocês terem conhecimento. Não tem muita influência naquilo que a gente precisa, tá? E aí o que acontece? Vou deixar essa parte aí de conexão atômica e tal de lado e voltar para a questão que nos importa, né? Que são os hormônios que cada uma dessas porções, cada uma dessas partes da hipófise estão produzindo, tá? Então, eu vou fazer uma coisa bem didática, que é separar para vocês em hormônios liberados pelo lobo anterior à adenohipófise e, na sequência, eu vou falar dos hormônios que vão ser secretados pelo lobo posterior pela neurohipófise, tá? Então, anotem aí, pessoal. Começa a anotar aí no fichário de vocês, no caderno de vocês, sei lá onde vocês estão anotando. Então, vamos lá. Os hormônios que são ali secretados pelo lobo anterior da hipófise, né? Pela adenohipófise, eles vão exercer controle geral, assim, sobre as funções metabólicas do nosso corpo, tá? E aí a gente vai ter os seguintes hormônios. Eu vou relembrá-los bem devagarzinho para vocês poderem anotar. Então, primeiro hormônio do lobo anterior da hipófise, adenohipófise, hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento. Isso serve para quê, gente? Ué, isso serve para promover o crescimento. Não é isso? Mas não é só isso, né, gente? Ele faz isso porque ele vai afetar ali a produção de proteína, tá bom? Então, primeiro hormônio aí secretado pela adenohipófise, lobo anterior da hipófise. O hormônio do crescimento. Segundo, esse aí, gente, se vocês errarem na avaliação, puxa a orelha, tá? Porque eu estou falando desse hormônio um tempão que eu estou falando dele. Hormônio adrenocorticotrópico. O pessoal antigamente chamava também de hormônio adrenocorticotrófico. É tudo a mesma coisa, tá? O hormônio adrenocorticotrófico, vocês já sabem, né, gente? Ele vai controlar a secreção de hormônios produzidos ali pelo córtex das glândulas adrenais, sendo que o mais famoso para nós psicólogos é o cortisol, mas tem outros, claro, tá? E esses hormônios adrenocorticais, que é um hormônio adrenocortical, então é um hormônio que vai atuar ali, né? Sobre o córtex das adrenais. Eles vão afetar o metabolismo, por exemplo, de lipídio, que é gordura, de proteína e também de glicose. Então, repetindo, ó, adenohipófise, lobo anterior da hipófise, secreta hormônio do crescimento, hormônio adrenocorticotrófico, né? O ACTH, pode anotar aí, entre parênteses, ACTH. Terceiro hormônio, o hormônio estimulante da tireoide, como o próprio nome indica, né, gente? Vai controlar a velocidade de secreção da tiroxina, óbvio, pela glândula tireoide, tá? E a tiroxina faz o quê, né? A tiroxina, ela vai controlar as velocidades de reações químicas que ocorrem em todo o nosso corpo aí. Vários tecidos-alvo. Então, hormônio estimulante da tireoide, terceiro hormônio. Vou na sequência para vocês, vou repetir para vocês irem guardando, tá? Então, hormônio da adenohipófise,
lobo anterior da hipófise. Número 1, hormônio do crescimento. Número 2, hormônio adrenocorticotrófico ou corticotrópico, ACTH. Número 3, hormônio estimulante da tireoide. Número 4, gente, a prolactina. Prolactina, pessoal, está associada à promoção do desenvolvimento da glândula mamária. E, claro, né? O próprio nome indica, prolactina, produção de leite. Gente, e falei na aula anterior, vou repetir agora, tá? Quando vocês chegarem lá no 8º período e forem fazer disciplina de neuropsicofarmacologia comigo, eu lhes direi que um dos efeitos adversos dos antipsicóticos típicos, também chamados neurolépticos ou convencionais, ou de primeira geração, né, é o bloqueio de receptores D2 da dopamina. Tem uma via dopaminérgica, tem uma relação importante aí com a prolactina, né, que é a via tubero-infundibular. O bloqueio da dopamina, né, dos receptores da dopamina na via tubero-infundibular acaba fazendo com que haja uma maior liberação aí de prolactina. Consequência, gente, efeito adverso aí de antipsicóticos típicos, né? Haloperidol, clorpromazina, flufenazina, e por aí vai. Pimosida e tal, né? Ginecomastia, por exemplo, e galactorreia, que são, na verdade, o que, gente? São manifestações anômalas de funções naturais aí da prolactina. Certo, gente? Então, o quarto hormônio aí secretado pelo lobo anterior da hipófise, né, adenopófise, prolactina. Quinto hormônio, hormônio folículo estimulante, não vou nem falar muito sobre ele, tá óbvio, né, gente? Vai estimular lá o folículo, né? Então, é uma questão relacionada à reprodução. E sexto hormônio, hormônio lutein. Eita, que aí a articulação foi ruim. Deixe-me falar mais pausadamente. Hormônio luteinizante. Então, anotem aí, gente. Hormônio luteinizante. Ele faz o quê? Esse hormônio luteinizante, ele vai atuar no desenvolvimento das gônadas. Certo, gente? Ovários, testículos, não é isso? E, evidentemente, nas atividades reprodutivas mediadas pelo funcionamento aí dessas gônadas. Grande resumão para fechar essa parte de hormônios do lobo anterior da hipófise ou adenopófise. 1, hormônio do crescimento. 2, hormônio adrenocorticotrópico, ACTH. 3, hormônio estimulante da tireoide. 4, prolactina. 5, hormônio folículo estimulante. E 6, hormônio luteinizante. Consegui falar agora, ó, luteinizante. Certo, gente? Aí, pessoal, agora ficou fácil, né? Porque na adenopófise são 6. Na neurohipófise, lobo posterior da hipófise ou hipófise posterior são apenas 2. O primeiro deles, falei na aula passada, gente, vocês vão lembrar. Hormônio antidiurético. Lembra que eu falei dele na aula passada? Funções da hipófise, né? Esse hormônio antidiurético, né, como vocês vão lembrar, ele está diretamente relacionado com a regulação aí do controle, bobagem, regulação do controle, a regulação do volume, né, da concentração de água nos nossos líquidos corporais, tá? E ele faz isso exercendo controle sobre a excreção de água da urina, tá? Pelos nossos rins, certo? Então, hormônio antidiurético. Segundo, ocitocina, que eu falei também na aula anterior, a ocitocina está relacionada com contrações uterinas, né? Dá aquele apoio ali para
do parto, tá? E também para liberação do leite, termo técnico, ejeção do leite. Nas glândulas mamárias, eu falei que a sucção ali dos mamilos, né, e tal, acaba estimulando a produção aí dessa ocitocina. Não vou descrever o mecanismo é bem complexo, interessante. Só interessa que a ocitocina também tem um papel importante na regulação do humor e na forma com a qual tem um efeito importante sobre o comportamento, né? A presença de ocitocina reduz a agressividade, aumenta o comportamento de maternagem, aumenta o comportamento de apego emocional. Tá certo, gente? Então, a ocitocina tem um papel importante aí. Então, síntese, né? O neuropófise foi fácil, né, pessoal? Só 2 hormônios. De novo, para vocês anotarem, vamos lá. Hormônios produzidos, secretados. Vamos falar de produção que não interessa para nós aqui, só secreção. Então, os 2 únicos hormônios aí de interesse para a gente, secretados pela neurohipófise, ou lobo posterior da hipófise, ou hipófise posterior, são, número 1, hormônio antidiurético. Número 2, ocitocina. Ok, pessoal? Então, deixe-me falar agora sobre o controle da secreção da hipófise, né, das secreções aí desses hormônios, todos esses 8 hormônios, tem mais aí, né, não vou falar deles. Vamos fazer de conta que são esses 8 aí básicos. Como é que o hipotálamo controla a secreção, as secreções aí da hipófise, né? Gente, uma coisa que é importante vocês saberem é que praticamente toda a liberação aí de hormônios, né? A secreção aí de hormônios pela hipófise está sob o controle do hipotálamo. E existe uma questão assim muito importante, por exemplo, vamos começar de trás para frente, né? Vamos começar do lobo posterior da hipófise, né? A hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise. Gente, a secreção da neurohipófise, ela é controlada diretamente por fibras nervosas que têm origem no hipotálamo, né? E já, por outro lado, a secreção da hipófise anterior, né, do lobo anterior da hipófise, a famosa adenohipófise, já é controlada hormonalmente, né, pelos chamados fatores hipotalâmicos de liberação e inibição, que vão ser secretados, claro, pelo hipotálamo. E aí eles vão relembrar, acho esse nome muito lindo, né? Falei para vocês na semana, na última aula, né, na verdade, que esses fatores hipotalâmicos de liberação, de inibição, esses hormônios aí, eles vão ser liberados na circulação porta hipotálamo hipofisária. Lembra? Esses pequenos capilarzinhos que eu falei na aula passada, tá? E aí, gente, na adenohipófise, né, que é o lobo anterior da hipófise, esses fatores de liberação e de inibição, né, liberados pelo hipotálamo, eles vão agir sobre as células secretoras e aí vão ou estimular o fator de liberação ou inibir o fator de inibição, tá? Eu tinha contado para vocês, né, gente, que o hipotálamo ele recebe informações de praticamente o corpo inteiro, né, via sistema nervoso, óbvio. Porque o hipotálamo, falei, é a sede, ele é a sede do controle da homeostase. Então, quando, sei lá, por exemplo, está exemplo da dor, tá? Vamos pensar assim, quando uma pessoa ela tem uma lesão ali, né, de pele, e ela vai sentir dor, uma parte desse sinal da dor vai acabar sendo transmitido para o hipotálamo. E a partir daí o hipotálamo vai ativar aquilo que vai ser importante em termos metabólicos, em termos de regulação de atividade metabólica, fisiológica, para lidar com essa lesão. E a mesma coisa acontece com grande parte, né,
das demais funções fisiológicas, né? Tipo concentração de nutrientes, eletrólitos, água, hormônios no sangue, blá, 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 vão ativar aqueles diferentes núcleos do hipotálamo que eu citei lá na aula passada. Então, revejam aquela aula para vocês terem mais informação. Certo, pessoal? Quero passar agora para uma segunda parte aqui da aula, que é a seguinte. Seria, claro, né, a descrição das funções fisiológicas desses hormônios, né? Ou seja, dos hormônios secretados tanto pela adenohipófise, né, lobo anterior da hipófise, ou hipófise anterior, e hormônios secretados pela neurohipófise, lobo posterior da hipófise, né, ou hipófise posterior. Então, vamos começar com as funções fisiológicas dos hormônios do lobo anterior da hipófise, né? Vou começar com o hormônio do crescimento, o famoso GH, né? Os principais efeitos metabólicos, né, do hormônio do crescimento, pessoal, seria aumentar a velocidade da síntese de proteínas em todas as nossas células. Outra coisa importante seria diminuir a taxa de utilização de carboidratos no nosso corpo e também aumentar a mobilização de lipídios, né, que são as gorduras, para que elas sejam utilizadas como fontes de energia. Vocês estão vendo que esses três efeitos metabólicos básicos, né, do hormônio do crescimento, eles, na verdade, sinteticamente falando, eles estão aumentando a quantidade de proteínas no nosso corpo, conservando os carboidratos e utilizando as reservas de gordura, né? Tudo isso para promover aí o crescimento, tá? Aí, claro, tem também estimulação do crescimento da cartilagem do osso, promoção e deposição de proteína e outros efeitos aí mais detalhados, não vem ao caso, né? Tipo efeito cetogênico, diminuição do catabolismo de proteínas. Óbvio, se ele vai levar ao crescimento, ele tem que diminuir o catabolismo de produção aí de proteínas, né? Agora, é importante dizer para vocês sobre o que acontece quando ocorrem, digamos, déficits, né, na liberação desse hormônio do crescimento, quando acontecem alterações, né, na liberação desse hormônio. Então, a primeira dessas anormalidades é chamada de panhipopituarismo. De novo, vou falar devagarzinho para minha falta de articulação. Panhipopituitarismo. O que significa isso, gente? Isso significa uma secreção menor, né, de todos os hormônios da hipófise anterior. Olha só que coisa. Pensa se isso vai dar problema. Vai dar ruim, né, gente? Esse decréscimo aí na secreção pode ser congênito, né? Ou seja, ele está presente desde que a pessoa nasceu, ou ele pode ocorrer de forma repentina, ou às vezes lenta, né? Em qualquer época da vida do indivíduo. E aí a gente pode ter, por exemplo, a ocorrência de nanismo, né? Alguns casos de nanismo, eles estão associados à deficiência de secreção de hormônios da adenohipófise, né, da hipófise anterior, durante a infância. Outra coisa que pode acontecer, se for um panhipopituitarismo já na fase adulta, é a ocorrência de, por exemplo, alterações, né, que podem comprimir a hipófise, né? A hipófise pode ficar comprimida, e as células acabam sendo destruídas, pode ocorrer trombose de vasos sanguíneos da hipófise, e, enfim, tem toda uma série aí de problemas graves, né? A pessoa pode ter hipotiroidismo, a pessoa pode ter uma diminuição na produção
de substâncias, né, glicocorticoides ali pelas glândulas adrenais, entre elas o próprio cortisol, né? A pessoa vai ter uma supressão da secreção de hormônios gonadotróficos, né? Gonadotróficos. De novo, dificuldade de articulação, gente. E aí a pessoa pode ter uma série de dificuldades em termos de funções sexuais, né? E aí, como pode ter alteração, né, na tiroxina, diminuição na tiroxina, a pessoa acaba ficando letárgica, ela acaba ganhando peso, né? E isso tudo pode contribuir para que a pessoa se torne menos ativa, também do ponto de vista de pensamento, de raciocínio, né? Aí o oposto disso seria o gigantismo, seria uma produção anormal, né, de grandes quantidades do hormônio do crescimento e pode levar a toda uma série de problemas, tá bom? Não vou detalhar muito isso, porque isso não tem tanta relevância para a gente. E o hormônio adrenocorticotrófico, já comentei dele com vocês, né? Os outros hormônios também, a função deles está muito clara, né, pessoal? Acho que não preciso me detalhar também neles. E eu vou focar, para encerrar, né, essa aula de hoje, falando agora da relação entre hipotálamo e o lobo posterior da hipófise, né, a neurohipófise. E a gente vai ter ali uma relação que é feita através do pedúnculo, né, hipofisário, ou pedículo hipofisário, como eu falei que alguns livros trazem, e por meio dessa via aí, desse pedúnculo ou pedículo, as terminações nervosas que vêm do hipotálamo, elas vão liberar ali, elas vão exercer o controle, melhor dizendo, né, sobre as células secretoras aí da neurohipófise, liberando o hormônio antidiurético, né, a vasopressina e também a ocitocina. Então, essas seriam as ideias principais, né, uma introdução à endocrinologia. Na próxima aula, eu vou detalhar outros aspectos de relevância aí, dos aspectos hormonais. Quero falar sobre hormônios da tireoide e os efeitos que alterações desses hormônios podem trazer em termos de comportamento, em termos de processos mentais e por aí vai. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Até breve.